dia, professoras. Vamos à nossa lição do Tesouros Infantis, lição 9, Água da Rocha. Ao final da lição, a criança deverá saber que aceitar a Jesus como seu Salvador traz alívio, assim como a pessoa quando está com muita sede recebe um copo de água. Ufa, que alegria, que bem-estar isso proporciona. A criança deve também sentir o desejo de desfrutar da salvação em Jesus. Ela deve responder indo a Jesus, tomando decisão de entregar sua vida ao Salvador, aceitando. No Conquistando a Atenção, existem algumas sugestões simples de você montar uma torre com caixa de fósforo ou com copos descartáveis, fazer um negócio assim, que as crianças, quando entram na sala, percebam o que será que a professora está inventando aqui, fiquem curiosas. E aí, depois você combinou com uma delas ou com a sua auxiliar, a auxiliar derruba a sua obra de arte. Oh, que decepção! E aí você depois diga para as crianças, olha crianças, isso aqui foi apenas uma brincadeira, mas percebi que vocês estranharam. Poxa vida, a professora queria fazer uma coisa legal e alguém destruiu. O que será isso? Então, com essa chamada, você está despertando a atenção da criança para a lição. E você diga, na nossa lição também vai ter uma coisa assim. Alguém queria fazer uma coisa muito legal e, infelizmente, alguém destruiu. Apresentando a lição. A sugestão do manual traz aqui que você deve recordar, né, as lições anteriores, a questão dos espias, né, que foram vigiar a terra, que encontraram aquelas uvas gigantes e tudo mais, mas que por causa da maioria ter ido contra e ficarem sem fé e toda aquela questão, que eles tiveram que jornadear 40 anos ali no deserto. Depois vimos na lição passada a confusão do primo ciumento, a história da vara de Arão que floresceu. Depois daquelas confusões ali, os filhos de Israel se arrependeram e continuaram a caminhada pelo deserto. E a Bíblia nos conta que um a um daqueles rebeldes foram morrendo por ali pelo deserto, naturalmente, né? Aqueles que não tinham morrido na rebelião, quando aquela terra abriu e engoliu os rebeldes, foram aos poucos descansando, morrendo pelo caminho. E eles estavam agora já bem pertinho de novo, chegando no lugar que era para entrar na terra prometida, e Deus ainda queria dar uma lição para eles. Vamos ver? O Senhor queria dar uma linda lição para o povo de Israel. E aí, quando Moisés o foi buscar para atender aquele povo resmungão, Deus disse para ele que ele deveria falar com uma certa rocha, uma determinada rocha. No deserto existiam muitas rochas, né? Mas Deus falou que ele devia falar com uma determinada rocha para solucionar o problema. Aí Moisés, depois de falar com Deus, foi lá atender o povo agitado. Moisés e Arão já estavam velhinhos, cansados daquele povo. E aí Moisés falou assim, será que nós vamos ter que tirar água dessa rocha para vocês, seus rebeldes? Moisés estava bem cansado e nervoso. E Moisés pegou a sua varinha. Você lembra que ele andava com um cajado, com uma vara? Na varinha não, um cajado, uma vara forte. Moisés bateu 2 vezes na rocha. A água veio. Mas será que a lição que Deus queria trazer deu certo? A sugestão é que a hora que Moisés bateu na rocha, vocês usem o material que vocês decidiram usar. Aquela maquete linda da irmã Anisete, lá de Guaianazes, né? Que ela fez com os bonequinhos bem bonitinho, como tem no manual. Ou, se vocês
montaram aquela maquete com a sugestão de uma mangueirinha escondida para cair dentro de uma bacia. Então, nessa hora, um ajudante teu vai fazer a água sair, para as crianças verem ali o milagre, né, acontecer. Deus trouxe a solução, veio a água. O povo agora estava feliz, tinha água para matar a sede e tudo, né? Mas Moisés e Arão não estavam felizes, eles estavam muito tristes. Por que será que eles estavam tristes? Sabe o que aconteceu, crianças? Aquela lição que Deus queria dar para o povo, que era só falar com a rocha, infelizmente ele não pôde dar, porque dessa vez Moisés errou. Que triste, nosso líder aguentou 40 anos aquele povo resmungão. E agora, quando já estava pertinho de entrar na Terra Prometida, ele errou. Ele falou que ele ia tirar água da rocha. E não foi ele, foi Deus que fez a obra. Será que vai acontecer agora? Deus falou com Moisés que por causa daquele pecado, que Deus não pôde dar uma lição importante para o povo de Israel, Moisés não ia poder entrar na Terra Prometida com eles. Muito triste, né, crianças? Mas Deus quer ensinar mais uma lição para nós com isso. Que mesmo os líderes, quando erram, Deus é justo. Ele não trata melhor aquele que é líder e aquele que é pobrezinho trata de qualquer jeito. Deus é um Deus justo. E se Moisés errou, teria consequência do seu erro. E aí Deus falou que ele não entraria na Terra Prometida. Muitos anos atrás, quando eles estavam lá no Monte Horebe ainda, também faltou água. E Deus também tinha feito o milagre de sair a água da rocha. E daquela vez Deus falou para Moisés ferir a rocha uma vez. Aquela rocha simbolizava Jesus, que havia de vir e morrer pelos pecados de todo o povo. E dessa vez agora, quando faltou água, Deus queria dar uma lição aos israelitas, dizendo que aquele Jesus tinha sido ferido uma vez, viria para salvá-los, e que ele o dono do universo, é Deus, é Criador, e que assim como ele daria essa água só pela voz de Moisés falando com ele daria vida também para os israelitas na caminhada da vida, enquanto se preparavam para morar na Canaã Celestial, no céu. Porque eles iam entrar numa terra ali, mas era terra para viver aqui, nessa terra ainda, terra de Canaã terrestre. Mas eles precisavam aceitar Jesus no seu coração para receber o melhor, que é vida eterna. A água da rocha simboliza Jesus, que é a água da vida. E aí a sugestão que você dê para as crianças um copinho com água e digam para elas, não é gostoso beber uma água fresquinha, aliviar nossas dores? Eles estavam ali no deserto com sede, lá era calor e tudo mais. E assim na nossa vida, nós estamos na caminhada, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos paz no nosso coração e alento. E aí você volta a lembrá-los que assim como a pessoa derrubou a torre lá que você estava construindo, Moisés derrubou o plano de Deus de dar essa lição linda para os israelitas. E aí Moisés contou para os israelitas a verdade, que ele seria castigado, penalizado por aquele pecado. O povo ficou muito triste, que eles amavam Moisés, apesar de serem rebeldes, eles gostavam de Moisés. Fica uma lição para cada um de nós, que às vezes nós não respeitamos nossos líderes e podemos levar os nossos líderes ao pecado. Precisamos sempre buscar em Jesus a paz e que Ele nos dê graça para obedecer sempre.
revisando, a sugestão é muito interessante, que você use as perguntas para recordar a história, né? Que existe já previstas no manual, e cada vez que a criança acertar, você faz a água da rocha sair mais um pouquinho, dentro da maquete que você escolheu. E assim elas vão ficar felizes com isso e fixar na memória a lição aprendida. Aplicando, a sugestão é que você pergunte para as crianças: você já passou alguma sede? Com muita vontade de beber água e não tinha água? Nossa, não é agradável. Nós precisamos muito de água para viver. Sem comer, a gente pode até ficar uns dias, mas sem beber água. E aí, a sugestão é que você pegue um copo e diga para as crianças: eu tenho aqui o copo de água. E pergunte para as crianças: o que tem nessa água, nesse copo? Eles vão olhar: não tem nada, tá vazio. Então, não adianta eu ter o copo se eu não beber água. Aí você pode dizer para elas que nós temos Jesus aqui na Bíblia, temos Jesus à nossa disposição, Ele é a água da vida. Mas se eu não beber, se eu não me alimentar da palavra, não adianta eu ficar com o copo vazio e não beber, e não encher o copo com a palavra de Deus, com a mensagem, e não beber aquela água. Eu preciso de bebê-la para que ela tenha efeito em minha vida. Assim como eu tenho que beber água para matar a sede, eu preciso beber da água da vida, que é Jesus, que eu vou conhecer e aprofundar o conhecimento através da Bíblia, para eu ser forte e ter Ele no coração e andar nos bons caminhos. Memorizando. A palavra de Deus nos diz: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos a vida eterna garantida. Não é entrar numa cidade bonita aqui dessa terra, uma cidade que dá bons alimentos, com uvas gigantes, como os israelitas entraram ali, mas entrar lá no céu, onde a vida será eterna e não terá mais problemas. E aí vem a sugestão do manual de como você deve utilizar essa água da vida, né? E como você deve memorizar. Memorizar a Bíblia já é um passo de ficar recebendo essa água da vida. Então, quem tem o filho tem a vida, apontar para o céu. Quem tem o filho tem a vida. E quem não tem filho não tem a vida. Vamos escolher a primeira parte. E aí depois você mostra as mãos, como se fosse a Bíblia, indicando o endereço do verso. No Contando aos Outros, a sugestão é que a criança pinte uma atividade, que nós temos na página 59. E outra sugestão, que é que eu vou utilizar, é nós darmos uma tacinha de acrílico com papel celofane azul dentro, né, significando a água, e aí o versinho da Bíblia para memorizar, que nós falamos agora há pouco: quem tem o filho tem a vida, para que as crianças contem a história da água da rocha para os demais através dessa lembrancinha. Lembrando que Jesus é a água da vida.